Boa noite, pessoal. Boa noite. Estamos aqui mais uma noite, mais uma quinta-feira, para falar um pouquinho sobre laser. Agora, às 8 horas, a gente vai começando toda quinta-feira. A doutora Alix acabou de entrar aqui, eu vou autorizar a doutora Alix, dar um oi para ela. Vamos lá. Só esperar ela entrar. Boa noite. Boa noite, Alix. Olá, Diego. Como é que vocês Tudo vão? bom? Tudo Graças a jóia, Deus, graças tudo a Deus. ótimo. Graças a Deus, tudo certinho, tudo bem. Agora estou te Que ouvindo bem. honra. Tá ouvindo bem? Agora estou te ouvindo muito bem. Ah, que legal, que bom, que honra, viu? Tá aqui com você, tá te recebendo. Eu sempre comento, né? Se sou um pouco repetitivo, um pouco às vezes meio prolixo, mas nesse projeto audacioso que eu tô investindo aqui, que eu tô criando, né? De trazer colegas, amigos profissionais que trabalham com fototerapia, trabalham com laser em geral. E você sabe do carinho que eu tenho por você, do respeito que eu tenho, de muitas coisas eu aprendi e aprendo com você. Que isso, Diego. E a gente está aqui hoje para bater um papo, né, conversar um pouquinho sobre laser de alta. Muitas pessoas me perguntam, né, Alix, sobre laser de alta e, Sim? poxa, eu sei que você trabalha há bastante tempo. Queria iniciar aqui nosso bate-papo falando que você falasse um pouquinho de você, né, minha amiga? Contasse um pouquinho da sua história, um pouquinho da tua, como é que o que que você buscou depois da laser terapia, como é que você conheceu o laser, a fototerapia, o laser de alta? Conta um pouquinho de você, por Poxa, favor, Ali. olha, primeiramente eu queria agradecer demais essa oportunidade. Somos amigos do doutorado, tenho É uma grande verdade. admiração por você também. Já via você fazendo as Obrigado. palestras nos congressos, na MMO, e sempre eu falava, puxa, um dia eu vou estar fazendo, dando palestras como Que esse menino. coisa, né? Então você me inspirou. Então, Obrigado. Diego, contar um pouquinho do meu caminho do laser. Em 2002, a gente já trabalhava com laser de alta. É, faço parte de uma equipe de dois engenheiros, por acaso meu marido e meu filho, e nós estamos com isso já desde 2002 com laser de alta. Então nós fazemos a assistência, prestávamos toda a parte de manutenção desses equipamentos de uma empresa americana. Então nós Uhum. trabalhávamos com esse laser de Erbium Opa, e, e deixa eu só virar aqui a câmera que virou aqui para uma situação desagradável. Pode continuar, vai falando. E com isso, sim, sou dentista, sou formada há 33 anos e Aham. por volta de 2014 é que eu fui fazer o curso de capacitação e habilitação de laser em odontologia com o professor Walter Genovese. E na Uhum. época nós dávamos algumas palestras de laser de alta potência. E ele me Aham. convidou a participar do mestrado na Unixul, então fui fazer o mestrado, ele foi meu orientador. E depois fui fazer o doutorado e estamos juntos, né, Diego, no doutorado, para terminar, se Deus quiser, o Se ano que Deus vem, quiser. não é? É. Então é isso, Diego. Então o nosso caminho pelo laser é um caminho já longo. Eu Uhum. sempre faço as manutenções dos equipamentos junto na engenharia também, junto com o Jorge e com o Lucas, né? Então eu Aham. tenho também uma visão um pouquinho do outro lado. Isso também que eu queria passar para vocês. Não vai ser uma coisa técnica, mas vai ser uma coisa assim de escolha de equipamento, como que eu vou poder usar o equipamento, como que eu vou saber escolher, para que a gente possa maximizar o máximo possível um atendimento odontológico. Eu sei que laser é uma tecnologia assim ainda um pouco cara para o cirurgião dentista, mas ao longo do nosso bate-papo a gente vai ver que tem
lasers um pouco mais em conta, talvez É eles não façam verdade. tudo aquilo que a gente deseja, preparo cavitário, que são os lasers de diodo, mas É são os verdade. lasers que são mais acessíveis, que estão mais acessíveis para os cirurgiões dentistas de uma forma geral, né? É legal comentar, né? E até uma responsabilidade, né, Alix? Porque agora há pouco, aqui, há 5 minutos atrás, 1 hora atrás, a Sim, professora Débora, nossa professora lá da pós, né? Estava sim. junto com a professora Ana Cecília falando sobre laser. Então é legal que o assunto está se propagando, né? Toda Está aumentando o interesse dos profissionais sobre laser de baixo, sobre fototerapia, sobre laser de alta. certeza. Legal, queria que você comentasse um pouquinho de conceito de laser de alta, que o pessoal não sabe, né? Muitos desconhecem, né? Perguntam para mim se, poxa, professor, laser de alta queima, corta. Que você conta um pouquinho da tua experiência para a gente, por favor, sobre a parte de conceito do laser de alta. Então, olha, Diego, se nós formos ver bem, o conceito de laser, ele data de 1900, só para a gente ter uma ideia. Foi através É, de Planck, em 1905, o Albert Einstein, através do fóton colidindo com outro elétron, ele viu que ele estimulava e liberava um outro fóton, amplificando a emissão do inicial. Isso quer dizer a palavra laser. Então, Diego, eu até vou passar aqui alguns slides para vocês verem, e aí a gente vai fazendo esse bate-papo, e o que eu puder mostrar, a gente boa. vai para que vocês possam entender. Então, a primeira coisa é que ninguém usa aquilo que não conhece. Então, não adianta você ter um equipamento na gaveta se você não conhecer o seu equipamento. Então, o que quer dizer essa palavra laser? Ela é um acrônimo, Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, trocando em miúdos, amplificação da luz por emissão estimulada da radiação. Puxa, então laser é uma luz, sim, mas é uma luz com características próprias. Então, quais são essas características? É uma luz monocromática, um único comprimento de onda, ela é coerente, ela é organizada e ela é colimada. Nossa, que bagunça, né, falar tudo isso, mas vocês vão entender rapidinho cada passo. Por ser uma luz, ela é um comprimento de onda. Eu vou ter luzes com maior ou menor comprimento de onda. Então, o comprimento de onda eu vou medir de pico a pico. E eu tenho amplitude também. Vocês estão conseguindo ver, não? Sim, sim, perfeitamente, Alix. Ok. Veja só, a minha luz ela está nesse espectro eletromagnético. E eu tenho o espectro visível ao olho humano, que vai de 400 até por volta de 780 nanômetros, e tenho a luz invisível, que vai de 750 na faixa do infravermelho, e para a Uhum, esquerda nós temos o ultravioleta, correto? isso aí. Isso aí. Então, como é que a gente vai explicar uma das características do laser? O que é o laser coerente? O que é uma luz coerente? Eu vou pegar como exemplo você jogar uma pedra num lago. Ele vai formar ondas de uma forma periódica e ordenada. Então, vão se formar ondas sucessivas na mesma fase e na mesma direção e no mesmo comprimento de onda. Isso quer dizer luz coerente. Agora, o que vem a ser luz colimada? Para vocês entenderem o que é luz colimada, só para dar um exemplo, em 1969 nós tivemos a missão Apollo 11, que foi a primeira Uhum. alunagem do homem. Então, foi a primeira vez que os tripulantes desceram na Lua. Foram os 3 astronautas, que vocês devem se lembrar. O Neil Armstrong, o Buzz Aldrin e o Michael Collins. Então, o que acontece? Eles deixaram na Lua, olha só, hein? Tem ainda uma teoria da conspiração que fala que o homem em 69 não esteve na Lua. Sim, ele esteve. E eles deixaram uma placa com superfícies espelhadas de laser de 45 centímetros, era um quadrado de 45 centímetros de lado, essa que vocês estão vendo aí. E olha lá a foto dessa placa,
essa série de pequenos refletores formados por espelhos lá na Lua. O que acontece? Aqui da Terra, eles dispararam um feixe laser, claro, um canhão de laser, veja só o tamanho do canhão. Ele foi disparado em direção àqueles espelhos da Lua. Com isso, a gente consegue explicar a propriedade do laser colimada. Então, você vê a energia que tem naquele laser, ok? Os lasers, nós podemos classificar, então, Diego, agora mudando um pouquinho para a classificação, né? Os lasers de baixa e o laser de alta intensidade, ok? Sim, O sim. laser de baixa, você explicou muito bem já nas suas lives anteriores. Você falou de Deixa eu APBT. só te interromper um minutinho só, né? Legal comentar que pode ser falado tanto laser de alta intensidade, laser de baixa intensidade, como laser de alta potência e baixa potência, né? Exatamente, O exatamente. pessoal comenta bastante hoje, né? As duas Mas laser nomenclaturas estão corretas, de potência, mas correto. tudo Isso, muda, né? tudo Eu muda. até tive que mudar. Nas aulas que eu ministro, eu sempre falava, eu também É, falava nanômetros. Aí não, é nanômetros. Então vamos lá, certo. vamos falar nanômetros, né? Nanômetro. Então, Então, vamos lá. Vamos e dar uma aí, chavinha, né? laser de baixa intensidade. Aí o pessoal começou a perguntar. Eu falei, não, peraí, deixa eu me atualizar um pouco, conversar com os colegas, aí vamos mudar. Aí mudei, vamos lá Baixa para laser de potência. baixa potência, alta potência e baixa potência. Até a Silvia Nunes, a Silvia, A a famosa Silvia. Silvia, Silvinha, quando ela foi terminar de escrever o livro dela, foi fazer a capa do livro, o Sim, pessoal falou para ela, Silvia, não coloca laser de baixa intensidade, não vai pegar legal. Se você colocar laser de baixa potência, aí foi lá, colocou laser de baixa potência. tranquilo. Desculpa, Alex. Fica à Imagine, vontade. o laser de Uhum. baixa potência, ele vai até 500 miliwatt. Acima de 500 miliwatt, nós estamos falando já de laser de alta potência, ok? Boa, boa, boa. Legal. Você quer comentar um pouco sobre classificação, escolha do equipamento? Então, queria Fica à comentar vontade. sobre a escolha. Dê uma olhada. Vejam a quantidade de lasers que nós temos, e muito mais do que esses, né? Mas só para vocês terem uma ideia, então, do tamanho dos lasers, geralmente são lasers grandes, né? E com exceção dos lasers de diodo que foram lançados também com um tamanho muito menor, eu vou mostrar para vocês também o que vem a ser um diodo, que às vezes as pessoas me Boa, né? perguntam, né? E Uhum. então nós temos lasers de diferentes tamanhos, diferentes potências, diferentes comprimentos de onda. Nossa, mas eu vou ter que ter tudo isso de laser? Olha, vai depender do tecido que eu vou querer trabalhar, correto? A Então, gente, a gente pode desculpa. trabalhar aí, imagina. A gente pode trabalhar aí com laser de CO2, trabalhar com laser, tá na moda, aí o laser de Erbium, né? Tá super Tá? agora vindo bastante. Quiser comentar um pouquinho? Eu quero comentar sim. Então, você sabe que o laser de Hebe, eu estava até fazendo um levantamento aqui, ele começou a ser utilizado na Odonto em 1992 na Odonto. E o primeiro laser utilizado na Odonto foi em 1990. Então você vê que não é tão antigo, né? É recente para a gente. A FDA autorizou o primeiro laser de neodímio Yagi, que é o comprimento de onda 1064 nanômetros, né? Ele funcionava com 3 watts de potência em tecidos moles. E logo em seguida, eles começaram a desenvolver o laser de CO2, que é um laser que o meio ativo dele é um gás, é o CO2. E esse laser de CO2, ele tem vários comprimentos de onda. Inclusive, tem laser de CO2 pulsado, que é muito utilizado na dermatologia. Nós podemos utilizar tanto pulsado quanto contínuo. Na faculdade, a gente tinha um laser contínuo de CO2 e a gente operava muito bem com ele. É um laser que ele coagula muito bem, ele age muito bem em tecido mole. Era aquele do professor Genovese? Sim, aquele laser é de CO2, Hum, exatamente. Eu acho que eu ah, tenho uma foto interna dele para depois mostrar para vocês.
E os mais novos, os mais recentes, foram os lasers de Erbio e Erbio Yag, que é o que hoje em dia o pessoal está comprando aqui no Brasil, que é um laser que está anvisado. E em 2000 nós trabalhamos muito com o laser da BioLaser Water Laser, que é o Erbio Cromo YSGG. É um laser muito legal porque ele trabalha com a água, ela é energizada pela luz laser, então você evita muito aquecimento do tecido dental. Então é muito importante falar, Diego, que os lasers, dependendo do que, para que eu vou querer utilizá-lo, eu tenho que saber o comprimento de onda. O comprimento de onda é como se fosse o RG do laser. E o nome do laser, vamos supor, laser de CO2, é o que faz parte da cabeça do laser, do meio ativo dele. Então, eu tenho os elementos, vamos supor, Erbio, cromo, YSGG. Esses componentes fazem parte da minha ampola do laser, entendeu? Então, Legal. dependendo do comprimento de onda, eu vou ter uma absorção melhor em determinado tecido. Vamos supor, água e hidroxiapatita. Então, eu vou ter o laser de CO2 que vai agir muito bem nesse comprimento de onda, nesse tecido. Os lasers de Erbio, cromo, YSGG e o laser de Erbio Yag, que é esse light touch que o pessoal está comentando tanto. Qual que é o valor, Alix? Olha, esse laser de Erbio, os lasers de Erbio realmente são lasers assim caros. São lasers que estão na faixa de 180 mil reais. Mas é a Tá. coisa, Diego. Se você é um cirurgião dentista que tem condições de ter um equipamento desses, que vai diminuir o seu tempo de cadeira do paciente, Obrigado por você estar falando isso. Isso é não é? importantíssimo falar. Com certeza, com certeza. Você vai estar tendo uma redução microbiana enorme nas suas cirurgias. Você vai estar tendo uma capacidade de cicatrização muito melhor. Sem sangramento. Sem sangramento, né? Na maioria das vezes sem sangramento. Esses lasers de Erbio, eles sangram um pouquinho mais do que os lasers de diodo. Mas nada que não dê para fazer uma frenectomia e a gente acabar não suturando. Um dos lasers que tem maior poder de coagulação é o laser de CO2. E ele forma até uma ferida, como se chama? Um tampão. Fica Isso. até meio preto, meio feio, mas aquilo é um selamento biológico. Então O você pessoal nem... se assusta. Se assusta, mas depois, quando você passou, você verifica aquela cicatrização. A cicatrização é muito mais organizada, é muito Exatamente, melhor. E a gente exatamente. consegue enxergar isso. Isso que é fantástico. O fantástico é esse, é que quando a gente opera com o laser, é uma coisa interessante, eu sou canhota, e às vezes eu tenho muita dificuldade em operar com os instrumentos normais. O com o laser não tem essa, você pode ser destro, canhoto, que você opera do mesmo jeito, é muito bom, né? E o modo de entrega da energia laser nos tecidos varia de cada equipamento. Então, a gente pode ter a entrega através de fibra, que são esses lasers de Erbio, o laser de diodo. Então, a fibra é como se fosse uma ponta de nylon. E você toca no tecido, né? O de diodo, você vai tocar para fazer a cirurgia. O de Erbio não, é a distância. Você não toca. E você consegue ver muito bem. Há um detalhe, né, Diego? Esses lasers que trabalham na faixa do infravermelho, eles sempre têm que ter uma luz guia para a gente enxergar aonde a gente está cortando. O infravermelho a gente não enxerga, né? A A gente olho nu. enxerga, justamente. Ah, Então, tem um ah. outro laser dentro, que as fibras caminham juntas, e eles estão na faixa do vermelho para a gente poder enxergar o nosso ponto-alvo. Entendeu? Uhum, uhum. E o E legal é que você pode combinar, né? Você pode combinar tanto o alta, você trabalha com alta, e depois trabalhar com o baixa, acelerando cicatrização, formação de novos vasos, todos aqueles efeitos que a gente já sabe, tanto com o infra, em baixa potência, sim, quanto com o vermelho, em baixa potência. Então, você agrega, né?
trabalha tanto com alta quanto com baixa, né? Deixa eu só te Exatamente. interromper um pouquinho, que o pessoal está fazendo pergunta aqui. O André Hirato, né, perguntou se você pode dizer quais são os tipos de laser, né? Novamente, acho que a gente já comentou um pouquinho sobre isso, mas se você puder repetir. Acho legal você comentar dos lasers de alta, quais são os tipos, Claro, Alix? então, André, boa noite. Olha, nós temos os tipos de laser, os lasers que nós temos hoje aqui no Brasil, que mais estamos usando, são os lasers de diodo. E nós temos duas empresas, né, brasileiras que fabricam laser de alta de diodo, que são empresas idôneas, a manutenção é muito boa, Uhum. é muito importante a gente comentar sobre isso. Não adianta você comprar um equipamento e não ter manutenção. Então, às vezes o pessoal quer trazer laser de fora, existem lasers pequenos de diodos cirúrgicos, mas não adianta você trazer o laser de fora e depois não conseguir comprar as pontas, porque muitos lasers você tem que pôr a fibra, ela é descartável, sabe? Então você tem que acoplar e tem que trazer de fora. E então você precisa ver bem se o equipamento laser é um equipamento que está anvisado aqui no Brasil, tá? Que tem o registro na Anvisa. Então os lasers de diodo dessas duas empresas brasileiras, né? Não estou fazendo propaganda de ninguém, Imagina, imagina. mas também não custa a gente citar, é MMO e ADMC, e então eles trabalham com laser de diodo. E Hum. eles têm laser tanto de alta potência quanto de baixa potência, e são muito legais. Tem esse Uhum. laser que veio agora de Israel, que é o Light Touch, que é o laser de Herbio Yagi. É um laser que está sendo muito utilizado. Até eu vi na live da doutora Ana Cecília, que ela fala, o pessoal só pensa em tirar faceta, né? Em remoção de faceta. Mas assim, é um laser que é muito bem absorvido pelo cimento resinoso da faceta, daí a facilidade de removerem a faceta. Então eu vejo assim, se você é uma clínica que trabalha muito com faceta, o custo, né, é um custo-benefício que vai ser enorme para o seu paciente. Então, é um laser caro, de 180 mil reais, claro que é caro, mas se você for usar isso no seu dia a dia e for gerar dinheiro, então, se você tiver condições, então que invista nisso, né? Não é Sim, verdade? sim, sim. E, e os lasers de CO2, para ser muito sincera, eu não sei como estão os registros da Anvisa, mas também são excelentes lasers cirúrgicos, tá? Uhum. Mas assim, o que muito importante falar, os únicos lasers que cortam realmente tecido ósseo, tecido duro e dente, são os lasers de Herbio, Herbio YAG e Herbio Cromo Que YCGG. bom que você te elogiar, agradecer também, porque aqui eu tenho, graças a Deus, a gente tem muitos alunos de graduação, né, que me acompanham aqui também, que estão me acompanhando, e você está falando, sendo bem minuciosa, né? Ai, que bom. Falando item por item. Obrigado, agradeço, porque não são todos que trabalham, até mesmo os colegas dentistas, né, que estão aqui entrando. Então você está explicando desde o começo, né, de toda a história. Muito obrigado, viu? Eu Nossa, agradeço, sim, Diego, que porque... isso? Acho que conhecimento a gente tem que compartilhar. Não, sim. É sempre bom a gente repetir mesmo, eu dou ênfase aqui, né? E você está repetindo tudo, falando novamente, é legal para o pessoal aprender, bacana. Agora, Você quer sabe, comentar? Sim, eu fica à queria vontade. comentar só uma coisa. Mesmo o laser de alta potência, se nós utilizarmos no modo desfocado, ele faz a função de laser terapia, de laser de baixa potência. Olha que coisa bacana, entendeu? Se você desfocar, ele faz a função de laser terapia, como se ele fosse um laser de baixa potência. Você consegue as duas funções com ele, né? Pelo Exatamente. menos É a assim. fun... Então, Eu diria que é uma Ferrari, principalmente esses lasers de hélio atuais, né? É uma Ferrari na odontologia. Agora, a gente precisa saber se a gente tem cacife para bancar uma manutenção de uma Ferrari, eu concorda? acho assim, eu acho bacana que os formadores de opinião, assim, outros amigos nossos, colegas nossos, até que estão às vezes um pouco na nossa frente, né? Já Sim, trabalham há mais tempo conosco, eles estão trazendo essa tecnologia, né, Alix?
lá de fora. Então, assim, os dentistas eles estão se coçando, os colegas eles estão se coçando para poder adquirir. Isso vai fazer com que as empresas brasileiras elas comecem a se mexer, comecem a produzir, daqui a pouco vai produzir laser de Erbio aqui, mesmo no Brasil. O custo vai diminuir ainda mais e a gente vai conseguir realmente ter contato ainda mais com essa tecnologia. Uma outra coisa que a gente estava conversando outro dia, né, pelo telefone, Sim, é que seria interessante a gente fazer um movimento, nós fazermos um movimento dos grandes hospitais, né? A gente estava conversando sobre isso, lembra? exato. Eles adquirirem esses equipamentos de alta, principalmente, abrirem esse espaço para nós, profissionais que queremos trabalhar, gostamos, que já trabalhamos, e as pessoas também que não trabalham, para que a gente possa trabalhar, né? Utilizar nos pacientes, eles comprarem, a gente poder utilizar, Sim. realizar procedimentos, né? Grandes hospitais, Albert Einstein, sírio-libanês, que a gente pudesse demonstrar ainda mais, né? Realizar mais casos, né? Seria interessante a gente realizar um movimento, né? Para isso também. Com certeza. Você vê, né, Diego? A gente vê na oftalmologia como é que os médicos fazem. Não é que cada um vai ter um equipamento laser no seu consultório. Eles têm os centros, né, de oftalmologia, que lá tem os lasers os mais requintados possíveis. Você marca o horário dos seus pacientes e você vai lá fazer a sua cirurgia. Agora, nós, é como você está falando, nós cirurgiões dentistas, nós não fomos É, ensinados a trabalhar dessa forma, o que é uma pena, é, é porque uma pena. onera muito o nosso consultório isso. Cada um ter o nosso laser onera demais, não é verdade? É verdade, verdade. Tem uma pergunta aqui, pessoal, da Joyce. Sim, Então, o laser de alta potência de hélio, deixa eu abrir aqui. Kelly. Opa! Laser de alta potência de hélio não é muito bom para hemostasia. O CO2 seria melhor? Olha, de Herbio, né, Joyce, não hélio. Acho que ela se confundiu aí. Isso. Seria de Herbio. O laser de CO2 realmente ele coagula melhor. Mas o laser de Herbio, ele é excelente também. O laser de Herbio, ele é muito utilizado. A absorção dele se dá muito bem na água e na hidroxiapatita. É Mas legal falar dessa sinergia, viu, Alix? Comentar que eles têm desculpa, sinergia, né? Eles têm sinergia, assim, afinidade, pelo afinidade. tecido. É como se o tecido, vamos supor que a água tivesse antena para atrair aquele tipo de luz, aquele tipo de laser, entendeu? Então, a hemoglobina, a oxihemoglobina, elas têm anteninhas para atrair qual tipo de laser? O laser de diodo, Isso, entendeu? boa, boa, boa. Legal. Você quer comentar sobre os diferentes tipos de efeitos térmicos, né? Vaporização, ablação. Acho Ah, que é legal sim. comentar, né? Então, quando a gente fala em eu vou pôr um slide para vocês, Diego, eu Fica à tenho. vontade, tranquilo. Então, Pessoal, podem fazer perguntas, tá? A gente está aqui, fiquem à vontade. então, vejam só, nós estamos falando o que interessa para a gente. Interessa é que o tecido absorva a nossa luz, que ele interaja com o nosso laser, ok? Então, nós temos aqui esse coeficiente de absorção para os diferentes tecidos. Na odonto, a gente trabalha com o quê? Melanina, hemoglobina, água, hidroxiapatita. E nós vamos ter os diferentes lasers agindo nos diferentes tecidos. Então, a gente vê que na água hidroxiapatita, nós temos o laser de CO2, Hébio, Ohmio, Yag. Os lasers de diodo estão aqui no vermelho, na hemoglobina e a melanina. Então, depende muito do tipo de tecido que eu vou ter, para eu poder Uhum. escolher o meu laser. Ok? Legal, bacana. Acho legal também comentar que acho que o mais acessível hoje para os colegas seria o laser Olha, de o diodo, nível hoje para os né? colegas é o que eu comentei com vocês. Ele vai agir mais em tecido mole. Mole. Tecido para a gente cortar tecido E, mole, isso. hemoglobina, oxihemoglobina,
que são os lasers de diodo. Esses lasers, eles estão na faixa dos R$ 25.000. O interessante desses lasers é que eles trabalham com fibra. Então, você toca no tecido e a fibra, ela vem é como se fosse um fio, um fio de pesca. E conforme você vai queimando, né, vai cortando o tecido, a fibra vai comendo, né? E, então, depois você compra a fibra, ela vende à parte, entendeu? Mas assim, Legal. é metro de fibra que vem esse laser de diodo. E o bacana dele é que ele é pequeno, ele é transportável, ele não é aquele trambolho de laser de hérbio. Outra coisa importante de falar, esses lasers de hérbio não é legal a gente ficar transportando. Então, quando você vai trabalhar com laser de hérbio, o ideal é que você tenha ele num local, com toda a sinalização, com toda a proteção. Todos os lasers é importante que a gente trabalhe com óculos próprio naquele comprimento de onda, tanto o operador, quanto o paciente e quanto o assistente, né? Então, todo mundo tem que estar com óculos de proteção, né, Diego? Isso a gente já sabe. É muito, muito bom você comentar isso. Tem que usar sempre, tanto para o baixa quanto para o alta. Não é? E Com principalmente também certeza. quando a gente trabalha com o alta, né, Diego? Com a bomba a vácuo, com a sucção bem perto do laser, para aquela fumaça a gente já aspirar. Imagina a remoção de um papiloma, né? Um Sim, papiloma sim, vírus. sim, Então, o sim. ideal é que você aspire aquilo para não ir para o ambiente, né? E o legal também comentar que o pessoal, por exemplo, laser de hérbio, o pessoal tá bem na moda mesmo, eu vou remover faceta com laser de hérbio. Então o pessoal acha que o laser de alta potência é só para remover faceta. E não é só para remover faceta. É você está subvalorizando o seu equipamento. Você Nossa, consegue, a professora Ana Cecília mesmo, ela comentou que ela está fazendo bastante trabalho com laser de alta para tratamento de hipersensibilidade sim, retinária, exatamente, para exatamente. remoção de cárie. Você consegue remover com uma margem de segurança muito maior, né? É, Trabalhar, remover dentina cariada e ainda ter uma estimulação de uma dentina terciária ali, né? Então, reparativa, com certeza. reparativa, isso. Obrigado. Além da redução microbiana, né? E além Também. do preparo no esmalte que você já tem quando você usa os lasers de hérbio, né? Uhum, uhum. O condicionamento do esmalte, não é? Sim, sim, sim. E Então, você assim, vê, você vai fazer a frenectomia, você não vai fazer sutura, né, Diego? Você. para criança, odontopediatria, para pacientes com necessidades especiais, professora Nossa, Adriana, não sei se está aqui com a gente ainda, né? fantástico, Fantástico. Assim, fantástico. ajuda bastante para criança. Criança adora a luz, né? Também, dependendo da situação, aquela criança ela não é tão colaborativa, né? E aí você não vai ter sangramento, você não vai ter dor, você diminui, você às vezes não precisa anestesiar aquele paciente. Então, assim, Exato. olha a facilidade, a praticidade, né? É querer trabalhar mesmo, né? Utilizar, é importante estudar, é importante se atualizar, ler bastante mesmo, antes de mexer tanto com baixa quanto com alta. Né? Sim, Você quer a comentar um pouco mais ainda sobre as áreas clínicas de atuação? Você quer comentar um pouco mais? Olha, Diego, praticamente esse laser a gente atua em todas as áreas clínicas, como você está falando, império, implantodontia, abertura de implantes, o laser de alta e de baixa potência a gente usa no transoperatório, no pós-operatório, não é verdade? De É verdade, implante, verdade. a gente reduz muito a quantidade de anti-inflamatórios que o paciente vai tomar depois. Praticamente o paciente nem toma anti-inflamatório quando a gente Uhum. faz um pós-operatório com laser de baixa potência, não é? Não, não, Então, e é. a vantagem de usar um laser de diodo na abertura de implante é que você tira aquela capa do cover, né, aquela gengiva do cover, e você já molda na mesma sessão. Porque você já não tem sangramento. Então, olha que ganho de tempo que a gente tem com isso, não é? Sim, sim, satisfação para o paciente, benefício para o próprio paciente mesmo, Com né? certeza.
como você comentou, ganho de tempo clínico, de cadeira odontológica, hoje em dia, nesse nosso mundo corrido, super atarefado, né? Sim, Então, eu acho que é realmente o caminho. Como eu comentei, as empresas, pessoal, os colegas estão trazendo ainda mais essa tecnologia. O professor Aldo, acho que foi o pioneiro a sim. trazer equipamento lá de Israel, né? Está trabalhando bastante Nossa, com esse bacana. equipamento. Então, assim, a tendência é realmente o custo desses equipamentos eles baratearem, né? Serem É, barateados ainda mais, o de diodo baratear ainda mais, né? é verdade. E, e eu acho que é importante realmente é, estudar, ter conhecimento, se inteirar um pouco mais dela, porque eu acho assim, quem não trabalhar com laser no futuro, tanto com alta quanto com baixa, vai ficar para trás, porque Vai ficar. chegou para ficar. É Cada como vez alta mais a gente está. rotação, né, Diego? É como alta rotação. Teve uma época que É, alguns tinham, outros não tinham, não é? O sim. laser vai ser a mesma coisa. Olha a vantagem de você usar um laser de alta para remoção de cárie sem ter que utilizar o alta rotação. E, Gera- Diego, sabe que nós. Geração de aerossol, hoje em dia com Covid, né? Então, Exatamente. E você conseguir fazer, às vezes, quadrantes das crianças, né? Sem anestesia ou com muito pouca anestesia, aham. faz a remoção daquele tecido cariado, já restaura em uma sessão, às vezes você faz 3, 4 dentes. Nós fizemos uma vez um treinamento no México, que tinha uma clínica, essa senhora era uma dentista que ela tinha umas 4 clínicas. Imagina, em cada clínica que ela tinha um laser de Erbil. E era a clínica, assim, que trabalhava com convênio, era uma clínica mais simples. Mas você vê, o duro é que aqui no Brasil, esses equipamentos, quando vêm esses equipamentos importados, eles vêm com um imposto muito alto, sabe? Uhum. Então, por isso que a gente também tem que lutar para os equipamentos nacionais, não é? Sim, sim, lógico, incentivar. Por isso que eu falo, É, realizarmos pesquisas, né? exato. Trabalharmos mesmo, demonstrarmos, É. realizarmos pesquisas científicas, ficarmos mesmo estimulando lá os programas de pesquisa a desenvolver trabalhos com laser, estimulando os nossos professores, os nossos amigos mesmo, né? Com material na mão, né? Com É. embasamento científico. Olha, a gente tem tantas publicações, vem crescendo cada vez mais, né? E o Brasil É, é um dos países que mais está publicando em laser. o Brasil, né? Sim, Sim, exatamente. então, lógico, lógico. Nós mesmos, a gente sempre conversa, quantos congressos agora online a gente tem Nossa, participado? Congresso agora que teve a jornada que teve agora lá foi em, fantástica. né, com Foi, a professora Andréa Lago, foi. lá no Maranhão, se eu não me engano. Agora a gente também teve o Congresso de Luz e Tecnologias em Luz, e aí falando em tudo, né? Não só da área odontológica, na área médica, na área de veterinária, na área de fisioterapia, né? Meu primo mesmo é fisioterapeuta em Brasília, ele me ligou outro dia, falou, nossa, primo, eu preciso trabalhar com laser, eu quero agregar valor aqui para os meus tratamentos, funciona mesmo? Você consegue Bom, me mandar trabalhos científicos? Falei, poxa, tem muito trabalho científico. Na área de fisioterapia, também nossa, um muito, monte, muito, né? muito. Na Então, Fono, assim, a Fono também está usando, está começando a usar. Minha irmã, Fono, já começou com laser também, está estudando, tá. Olha, é uma vasta. Não tem. é. Né? E aí você agrega tudo. Próprio ILIB mesmo. Eu sei que o ILIB a gente não tem. Até a professora Ana comentou, eu fiquei assistindo, tive o prazer de assistir, né, Alix, um pouquinho Sim, da live da professora Débora sim, com a claro. professora Ana Cília, comentando do ILIB, né, dizendo que o ILIB ainda realmente ele não tem tanta comprovação científica, mas a gente está vendo trabalhos. Eu tive agora lendo um trabalho do Sim, professor Chucuca, ele trabalhando, falando de luz azul para tratamento das decorrências de situações que o Covid pode provocar, né? nossa, A fantástico. questão pulmonar, né? A falta de ar. Então, se você consegue melhorar a oxigenação, olha onde a fototerapia está chegando. Nossa, melhorar a oxigenação, melhorar o fluxo sanguíneo, né? Diminuir a formação de plaquetas, não é verdade? A Sim, forma das sim. plaquetas, não é, Diego?
Sim, Tudo isso com o ILIB a gente consegue. Parece que estão sendo traduzidos muitos trabalhos da Rússia. Outro dia, a doutora Meneguzzo, né, a Daiane Meneguzzo, isso. uma Ela excelente, trabalha bastante, né? Sim, não sim, foi? Falando sobre isso. Nossa, é fantástico, sim. realmente. Ela é uma das pioneiras, né? Ela acredita bastante. Um dos trabalhos que eu li a respeito dessa situação da fototerapia sendo utilizada como um tratamento auxiliar às decorrências do Covid, o que o Covid pode. Um dos trabalhos é dela, né? Tem uma nota técnica dela comentando: será que a fototerapia pode ser uma ajuda, um tratamento auxiliar? É, O adjuvante, não é? Coadjuvante, obrigado, Alix. Isso, É, coadjuvante aos efeitos ali que, infelizmente, o Covid causa ao paciente? Pode ser que com sim, certeza. né? Eu É, piamente nisso, Diego. com Acho certeza, com mesmo. certeza. É, legal, legal você comentar, falar sobre isso, né? O pessoal está perguntando aqui sobre ILIB, a, a Andréa, né? Andréa, acho que a tua irmã, acho que ela está comentando Gregory, aqui. Isso. E aí ela comentando, né, que iniciando os estudos com sua supervisão, o uso do laser na fonoaudiologia, né? Então, sim. eu acho que é legal comentar. Você diria que existe, Alix, com a tua experiência, um laser de alta melhor? Ou Olha, Diego, você indica ou... eu acho que assim, laser, não existe o melhor laser. Existe a melhor indicação para cada caso. Infelizmente, ainda não existe um único laser que faz tudo ao mesmo Sim, tempo. Seria o ideal, né? sim, é. A gente vai Não, chegar lá. depende de cada caso. Depende do tecido que eu vou querer atingir, do tecido que eu É. vou querer trabalhar, não é? Então, você Você não diria concorda? assim que, eu prefiro trabalhar com laser de erbiocromo, eu prefiro trabalhar com laser de CO2. Eu acho, então, Olha, pode falar. eu adoraria ter uma Ferrari no meu consultório. Eu também. Adoraria. Mas, que Também. é o laser de Hébio, são os lasers de Hébio, mas infelizmente não é a atual conjuntura. Mas a gente vai chegar lá, Diego. A gente falou que nós vamos comprar juntos aí o de Hébio. Sim, a gente comentou, né? Quem sabe? Vamos ver, né? É, A gente tá para saber. futuro próximo, não Você quer é? comentar alguma coisa a mais sobre biossegurança? Falar alguma coisa a esse respeito? Olha, É. em relação à biossegurança, quando a gente vai fazer as instalações de laser nas faculdades, tem que Uhum. ter uma sala própria para esses lasers de Hérbio, com ventilação, com. é, tem um equipamento que a gente põe na porta, que na hora que a pessoa abre a porta, ele desliga o laser, é um dispositivo de segurança. Ah. Que mais? É um interlock. É um interlock, chama-se interlock key. Acho que Todos os equipamentos de laser de alta têm essa trava de segurança, né, Alix? todos Tanto os os de equipamentos. diodo Exatamente, quanto. Tá. exatamente. Você dá um tapa naquele botão, é um botão enorme, olha, vejam só. Então, a segurança do laser precisam os óculos de proteção. Vocês estão conseguindo enxergar aí? Sim, perfeitamente. Sugador Dá de para ver. alta potência, seria ideal que tivesse o sugador de alta potência. Uhum. Proteção sempre dos tecidos que não são alvos. Sempre Uhum. os avisos de advertência com acesso limitado. A gente precisa tomar muito cuidado quando a gente vai operar o laser, que a gente usa os espelhos, né? O espelhinho para superfícies refletoras, porque aquilo bate e vem para a gente, né? Então É, você precisa tomar cuidado. E pacientes com aparelho ortodôntico também com os brackets, né? Que são superfícies refletoras. sim, Sempre retirar combustíveis do local e risco de choque elétrico, né? sim, Então, sim, sim. esses seriam os cuidados que a gente deveria tomar. E comentar que realmente o laser, eu até lembro, acho que não sei se você estava comigo, quando a gente trabalhava lá com o professor Genovese, acompanhando ele nos cursos, você muito mais do que eu, né? Ah, nossa, Bem antes do que eu. Uma vez acho que ele foi trabalhar com laser de CO2, né? Querido Genovese, né? cedo. Ele se queimou, lembra? Ele acabou queimando o avental dele. Ele Não, distraiu. ele distraído pisou no pedal, que já é um pedal Isso. super protegido, e É, o laser de CO2, ele tem um braço articulado. É isso. meio chato de trabalhar com esse laser, É, é um é, meio desajeitado. E aí é. ele
estava mirando bem na calça dele, ele pisou sem querer no pedal e furou a calça dele, quase pegou fogo. Foi. Isso, eu acho que eu estava junto nesse dia. Foi, Você foi. estava junto também, eu acho. Lembra que Foi na fez um PCD, estudo. foi. E aí ele até ele mostrou, tá? Falou, gente, tá vendo? Olha, Que é importante ter um treinamento, porque você tem que ter uma destreza também, né? Saber que é legal. Se você quiser comentar rapidamente também, né, da questão do focado e do desfocado, né? Quando que eu uso ele mais focado e quando que eu posso usar ele mais desfocado? Olha, quando ele está mais focado, eu tenho a energia mais naquele ponto, então eu vou ter um corte mais profundo. A Boa hora que ali. eu desfocar o laser, o meu spot abre, então eu tenho como se fosse uma ação de laser terapia. Eu tenho um efeito Hum, melhor de hemostasia, de coagulação, entendeu? tá. Entendi. Então, bem colocado. Isso também o pessoal pergunta bastante, né? Diferentemente do laser de até o Evandro está aqui também comentando, dizendo que ele estava lá também. O Evandro, Evandro, trabalhou com a MMO e estava lá nesse dia comentando. nossa, Estava lá com a gente também, está comentando aqui. O Evandro ele foi super parceiro de todos nós De sempre nos cursos todos de nós. laser. Abração, Uma excelente pessoa, muito querido, muito querido. Legal, a gente falou então, né, um pouquinho sobre as áreas, legal, se a gente já comentou um pouquinho sobre as áreas clínicas de atuação, né, que a gente comentou sim, que acho que é bem interessante para pacientes especiais, para a parte de odontopediatria, para o pessoal que trabalha, né, o professor Wagner Seroli entrou aqui sim. também, trabalha bastante com estomatologista, semiologista, né? Então trabalha, legal comentar, ele está sempre em hospital, trabalha bastante com lesão, pacientes em odontologia hospitalar, né? Ele dá um curso de odontologia hospitalar. Então é legal comentar a facilidade que você tem com um laser de alta para remoção de realizar uma biópsia, realizar Nossa, uma margem de segurança, né, Alix? com certeza. A gente fazia bastante lá na Unixul, no mestrado de laser, e tanto na graduação também nós tínhamos a disciplina de laser e fazíamos junto com a semiologia, com o professor Paulo. Nossa, E, diversas vezes foram várias lesões que nós removemos, excisionais, e né? sempre mandando material para biópsia. É fantástico, porque o sangramento é zero, né, Diego? Zero. E aí, dependendo do tipo de lesão, a gente não pode deixar realizar, ter sangramento. Não Não, pode, né? certeza, com Então, certeza. assim, é fantástico. O baixa também, né, para a parte hospitalar, pacientes que estão sistemicamente comprometidos, né? O Nossa, Wagner, assim, ele tem comentado comigo, Diego, eu preciso de você lá comigo lá para a gente realizar, desenvolver novos protocolos para mucosite, para candidíase, né? É, você quer comentar também? É legal comentar que você consegue também. Qual que seria a diferença entre uma descontaminação com laser de alta e com laser de baixa? A APDT, né? Que a gente tem sim, que agregar um fotossensibilizador, um corante, né, Alix? E é, com o alta é totalmente diferente a questão da descontaminação, é através do calor mesmo, né? exatamente através do calor, é isso mesmo. A gente não Legal. forma o oxigênio singleto como a gente forma no Isso. APDT, né? Que é É, é. o corante com o laser. Então é É. através do calor mesmo. Tá. E Você acha mesmo, que existe? e mesmo descontaminação de canal, a gente Uhum. usa dentro do canal laser de alta, em sentido helicoidal, aquele Tá. calor radiado vai descontaminar, às vezes, canalículos secundários que você não tem acesso com lima. Tem que aproximar o laser. Legal, a professora Ângela entrou aqui, ó. Legal, até comentou E, que honra, né? professora Angela, Minha orientadora está aqui, a bacana. Muito professora Angela obrigado, muito tem o feliz. laser, Tem, tem o laser, o Light Touch. tem, ela até eu tive a honra de utilizar o caso dela lá para o Odonto em Foco, né? Quando a gente falou sobre laser de alta na frenectomia, ela disponibilizou para ela ter mais o acesso, ter o laser com ela lá na clínica, né? E ela prontamente disponibilizou, então uma honra, né? A professora Nossa, Michele também entrou aqui, nossas duas orientadoras estarem aqui e, assistindo a nossa live aqui, né, Alix? Então, bacana, muito bacana muito mesmo. bom ser prestigiada por tão grandes nomes da odontologia. É, nossa, fantástico mesmo. Legal, Alix. Então, eu acho assim, muito bacana. Queria que você
comentasse, a gente está chegando aqui no finalzinho, daqui a pouco, né? A gente vai ter que encerrar, infelizmente, porque passa muito rápido. Nossa, Assim, foi realmente voou o tempo. foi muito bacana esse nosso bate-papo. Assim, a gente Sim, teve que condensar já tem muito. mais um pouquinho, pode falar mais um pouco, viu? É, é, assim, uma live a gente acaba perdendo um pouquinho porque a gente não pode mostrar os É, slides, bate-papo, né? Então é, fica um curso, talvez, para a gente poder falar e mostrar melhor, não é? Porque o assunto é sim, muito extenso. Mas muito, eu muito acho que sim. deu uma ideia para vocês saberem a diferença do laser de alta para um laser de baixa potência, os tipos de laser que a gente tem na odontologia, de que, como é que nós vamos escolher esses tipos de equipamento, que vai depender do tipo de tecido que a gente vai querer atuar. E, de uma forma geral, é isso, né, Diego? Sim, sim. Quer falar alguma coisa sobre também a live, é lógico, sobre laser de alta, né? Mas você quer falar alguma coisa sobre baixa, alguma, alguma coisa que você quer comentar, assim, Olha, sobre baixa? Diego, eu acho assim, o laser de baixa também é o tipo de laser que ele tem que estar na bancada da gente o tempo todo que a gente estiver no consultório. Que bom que você está falando isso, Alix. Eu te agradeço muito, Tem que porque estar mesmo, sabe? Porque a gente o vai. pessoal não acredita, o pessoal não quer. Desculpa te cortar, só pegar um gancho. O pessoal às vezes não quer, né, ali investir num laser de baixa porque acha que não é necessário, né? Não agrega a um tratamento endodôntico, a um tratamento periodontal, né? Queria que você é, comentasse sobre isso, assim. Então, acontece o seguinte: se você não estuda, você não vai saber vender aquilo para o seu paciente. Então, a partir do momento que você tiver plena convicção do que você está falando, você vai conseguir convencê-lo e você vai agregar valor ao seu tratamento. Então, vamos supor, um canal que você está fazendo, que você vai usar a terapia fotodinâmica, que é o corante, coloca o corante, espera 5 minutos e irradia o laser, você vai perder esse tempo, você vai perder. Mas se você souber agregar valor e convencer o seu paciente e explicar de uma forma que ele possa entender, é claro. Olha, até uma criança entende, Diego. Às vezes as É crianças verdade. chegam no consultório e falam: tia, você passa aquela luzinha na minha afta porque a outra vez que você passou parou de doer. Então, Uhum. assim, até uma criança entende. E às vezes a gente vê médicos que vão no consultório, que você faz o seu pós-operatório, você quer pôr o laser, e ele fala: ah, não, essa luzinha não adianta nada. Essa luzinha, essa não é uma luzinha. Não é uma luzinha qualquer, Não é uma né? luzinha qualquer, não é? Então a Não. gente tem que se posicionar frente a isso e para isso a gente precisa estudar. Então a gente volta naquele nosso primeiro slide que se você não conhece, você vai deixar o seu equipamento fechado numa gaveta É, e não é, vai servir para nada, não é? Então é. esse mercado, estude, tenha convicção daquilo que você está falando para você poder agregar o seu tratamento e poder precificar também, Sim, sim. não é? Uma colega nossa que fez um curso, um dos cursos de habilitação comigo em Caxias do Sul, ela me mandou mensagem outro dia, falou, vou começar a trabalhar com DTM. Professor, como é que eu trabalho, como é que é o protocolo? Ah, Conversei com ela, falei, olha, posso passar para você um protocolo, mas isso vai variar de paciente para paciente. E é exato. importante que você estude. Passei para ela artigos científicos, né, da utilização do laser de baixa na DTM, falei, estuda um pouquinho, depois a gente volta a conversar. Então é isso mesmo, a gente tem que estimular os colegas a estudarem, a procurarem realmente desenvolver novos artigos científicos, a trabalhar mesmo com fototerapia, com laser terapia, porque funcionar funciona, a gente sabe, tanto alta quanto baixa. Tem que ter. O profissional dentista hoje, cirurgião dentista hoje, que não tem laser de alta, laser de baixa, Vai principalmente, ficar atrás, sim. vai ficar para trás, com certeza. Porque é muita coisa que você pode realizar, muita coisa que você pode fazer. E É, agrega valor, agrega. Só que tem que querer trabalhar, né? Tem que querer dar o primeiro passo. E para dar o primeiro passo, tem que estudar, tem que mergulhar em artigo científico, em livros. Tem tanto livro. O professor Aldo acabou de lançar um livro novo. A Silvia atualizou o livro dela. A professora Rosane Lizarelli lançou também um livro novo. Então, tem muita literatura. É só Nossa, tem querer.
Tá boa, é só querer. Tem É. tanta. Os cursos online hoje, como a gente estava falando, é realmente só querer. É só ter boa Sim, vontade, não é? hoje em dia a gente também está com curso, agora a pandemia ela veio para chatear muita gente, aconteceu muita situação, mas também está estimulando essa questão dos cursos online. Então está mais fácil ainda, você senta na sua casa, né, É, vários congressos, vários cursos, né, a própria é professora verdade. Marina Bello, né, deu um Nossa, curso. foi excelente, muito Oi, bom. então e a gente tem que divulgar mesmo, falar dos colegas, temos que nos ajudar sempre, É, estimular a pesquisa. A gente se juntando, nós unidos, nós somos mais fortes. é Então a gente verdade. sempre tem que realmente unir, aumentar lá a ABLO, a Associação Brasileira de Odontologia, crescer cada vez ficar mais forte. Com Bastante certeza. publicação. Alix, queria que você deixasse um recado que está acabando, infelizmente está acabando. Queria que você deixasse um recado aqui, final para os colegas Olha, aqui. laser realmente é o que eu falo, laser é vida, laser é luz. Então, vamos lá, vamos estudar. Legal. Queria te deixar também, bater uma foto, pedir para você olhar aqui para a câmera, para a gente bater uma fotinha para registrar aqui. Pronto. Que bacana. Alix, muito obrigado. Eu sei que você conseguiu compilar uma aula que você dá com muito mais propriedade em duas horas, 1 hora e meia, 2 horas. Você conseguiu falar aqui em 40 minutos, 50 minutos. Infelizmente, ainda o Instagram ele só libera para a gente 1 hora, né? 40 minutos. Obrigado por você estar abraçando esse projeto comigo, tá? Esse espaço é nosso. Vão ter novos encontros. Eu vou te convidar mais vezes para estar aqui comigo, Se tá? Deus Porque você sabe muito. Tudo que eu aprendi, aprendo até hoje com laser de alta, foi sempre ouvindo você, te escutando e te agradecer muito de coração, viu? Puxa, Diego, eu que agradeço demais mais uma vez o seu convite, agradeço a todos que estão assistindo. E uma boa noite para todos. Boa noite para todo mundo. Obrigado, gente, pelo carinho. Semana que vem tem mais, tá? Se Deus Semana quiser, que vem tem estaremos aqui. mais. Só para comentar rapidamente, semana que vem a gente vai falar sobre Covid, anosmia, tá? Então, sempre, toda quinta-feira às 20 horas eu estarei aqui com colegas capacitados, amigos, como a professora Alix. Fiquem todos com Deus aí. Um grande abraço para todos. Amém, uma boa Tchau, noite. Alix. Boa Tchau, noite. pessoal. Obrigado. Obrigada.